Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Hoje estamos aqui para cultuar mais uma vez o nome do nosso Deus, para adorar esse Deus que tem cuidado de nós, tem feito maravilhas no meio do seu povo. E eu convido você então a adorar a Deus com o primeiro cântico. Vamos louvar a Deus, cântico Não Há Outro Lugar. Eu deixei de carregar quando sua voz ouvi. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sem demora vinde a mim. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro, só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há em teus braços descansar e ali ficar. Não há. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro, só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre e sempre, pra sempre. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há. Amém. Não existe lugar melhor para estarmos que não seja nos braços do nosso Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 46. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 11. Salmo de número 46, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor, Deus dos exércitos, está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor.
Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente em meio à tribulação. Nós podemos confiar em Deus durante o tempo que estamos vivendo, porque Ele cuida de nós, Ele nos protege. Amém? Vamos louvar a Deus com o cântico Grande ao Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pedir a Camila que faça a oração. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque nós estamos reunidos, Senhor, em teu nome, mesmo à distância, Senhor, buscando como povo do Senhor te adorar, te louvar, te agradecer, aprender, estar perto, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus que trabalha nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que a tua obra é maravilhosa, Senhor. E é uma obra que não acontece do dia para a noite, Senhor. O Senhor tem a cada dia, Senhor Deus, nos moldado,
nos transformado, Senhor, nos ensinado. É uma obra perfeita, Senhor Deus, que o Senhor faz em nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome, porque apesar de todas as dificuldades, sabemos que temos nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, Senhor. E isso é um motivo de grande alegria para nós, Senhor Deus. E ofusca, Senhor Deus, as tristezas e as dificuldades deste mundo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, olhar para Ti a cada dia, Senhor Deus. Olhar para o Senhor, porque daí nós teremos a verdadeira paz, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. A meditação de hoje se encontra lá em Salmo, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Salmos, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Diz o seguinte: Eu te amo, Senhor, Tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos. Os laços da morte me cercam, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário, Ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de meditar na Tua palavra, pelo privilégio que temos de Te cultuar, ó Deus, de saber que o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente em nossas vidas, ó Pai, que está, ó Pai, presente conosco nesse exato momento, nos capacitando a entender a Tua mensagem, a transmitir a Tua mensagem, ó Deus, e te pedimos que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor transforme nossas vidas, nosso ser, ó Pai, que possamos, ó Deus, sermos impactados, ó Deus, pela Tua palavra, que possamos, ó Deus, reconhecer quem o Senhor é de fato em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Essa semana nós tivemos mais notícias, né? Notícias talvez não tão boas, onde nós vemos um pico de contaminação, infelizmente de morte por causa do Covid-19, e algo que já era esperado pela área da saúde, mas que nos assusta, que nos choca um pouco. E conversando essa semana com um amigo, ele falava que parece que nós estamos vivendo numa época de guerra, num ambiente de guerra, né? Como se nós estivéssemos lutando contra uma nação inimiga, contra pessoas que estão tentando invadir o nosso país, e nós muitas vezes não sabemos nem o que fazer. Agora, lá no Maranhão, que é um dos lugares onde o Covid-19 tem infectado muitas pessoas ali, o governo determinou então o lockdown. O que é o lockdown? O lockdown é um tipo de quarentena mais rígida, onde as pessoas não podem, em hipótese nenhuma, sair de casa, a não ser que seja por um motivo emergencial. Os comércios também são limitados, bem mais limitados do que os que nós já estamos vivendo agora, e vão ter horários restritos e também um funcionamento diferenciado. Apenas farmácias e mercados que vão poder funcionar, postos de gasolina, mas num horário bem mais reduzido, né? Como se nós estivéssemos em guerra mesmo, como se um inimigo estivesse invadindo o nosso país. E de fato nós estamos lutando em guerra. Eu comentava ainda com a Camila, que é da área de saúde, falando: vocês são os nossos soldados, é quem está enfrentando toda essa batalha que nós estamos vivendo, né? E parece que quando nós olhamos esse cenário, esse cenário de guerra, nós não vemos uma luz ou uma saída para tudo isso. Ontem ainda ouvia uma pessoa falando que nós precisamos acreditar que quando nós sairmos dessa quarentena, quando nós conseguirmos resolver a questão do Covid-19, nós precisamos acreditar que nós vamos viver um tempo melhor do que o tempo que nós estávamos. Nós precisamos buscar palavras de esperança, nós precisamos buscar incentivos para a nossa vida.
E o fato é que esse salmo, ele é um salmo de gratidão, um salmo escrito pelo próprio rei Davi. E é interessante quando nós lemos o subtítulo desse salmo. Nós sabemos que esse subtítulo não é o original da palavra de Deus, né? Isso aqui foi colocado por outras pessoas quando dividiram a palavra de Deus, os escritos antigos, em capítulos, em versículos, e colocaram esses títulos e subtítulos também. Mas é interessante porque o subtítulo vai nos dizer: Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Depois de tudo que Davi já tinha vivido, ele então compõe essa canção, e essa canção falava sobre a glória de um rei, mas não a glória desse rei que estava compondo esse cântico. Era comum os reis da época comporem ou mandar pessoas compor cânticos que elevassem a sua glória, mostrassem como ele foi um rei bom, como ele foi um rei vitorioso em meio às batalhas, como ele foi um rei misericordioso, um rei sábio, um rei que cuidava com justiça dos seus súditos ali, do seu reino. Mas o fato é que Davi, diferente desse tipo de rei, ele reconhece quem de fato é o rei. Ele reconhece que Deus é o rei. Ele então faz e compõe esse cântico mostrando que Deus é quem merece toda a glória, que se não fosse a mão de Deus, nada disso tinha acontecido. Ele muito provavelmente escreve esse salmo já na sua velhice, e depois ele ter enfrentado muitas batalhas, muitas guerras, muitas lutas ali, né? Nós sabemos muito bem que antes de Davi ser rei, ele já tinha lutado com animais, defendendo o rebanho do seu pai, ele já tinha lutado contra o gigante Golias e venceu em nome do Senhor. Ele também tinha lutado algumas guerras em nome de Saul, em favor de Saul ali, mas depois de um tempo ele teve que fugir porque Saul começou a ser tomado por um ciúme e queria matar a Davi. E Davi então foi morar no deserto, em meio a cavernas, e diferente de Moisés, quando saiu do Egito e foi morar no deserto e fixou sua residência em Midian e ficou muito tranquilo ali, Davi ele não ficou desse jeito. Ele vivia fugindo, vivia em fuga, vivia em meio a tribulação, em meio a dificuldades, e vivendo dentro de cavernas por causa do rei Saul. E depois que Davi subiu ao trono, as suas lutas não cessaram. Ele tinha os seus inimigos, enfrentou várias guerras. Além das guerras que ele enfrentava, ele também tinha muitos problemas familiares. Inclusive, um dos seus inimigos era o seu próprio filho, Absalão, que havia matado o seu irmão e agora estava planejando tomar ou usurpar o trono do seu pai, né? Tomar o lugar do seu pai ali no trono. Agora nós olhamos para esse salmo e nós vemos que Davi ele está proferindo e dizendo vários atributos de Deus, ou seja, várias características de Deus, e que muitas vezes ele experimentou dessas características. Nós muitas vezes olhamos para essas características, muitas vezes olhamos para os atributos de Deus, sabemos quais são esses atributos de Deus, mas muitas vezes nós sabemos apenas intelectualmente. Davi ele não sabia apenas intelectualmente, mas Davi ele experimentou cada uma dessas características de Deus. Isso era fruto da sua experiência ao longo de cada dia de sua vida. Davi ele tinha um relacionamento com Deus tão intenso que ele sabia quem era esse Deus, não apenas de ouvir falar, como Jó dizia, mas de andar com Deus, de ver a mão de Deus a cada momento de sua vida, cuidando, livrando de cada inimigo, livrando de cada ameaça de morte, fortalecendo ele no seu trono. Assim Davi enxergava a Deus. E muitas vezes nós, como eu já disse, sabemos quem é Deus, sabemos dos atributos de Deus, e muitas vezes deixamos de experimentar dessas características de Deus, deixamos de experimentar desses atributos de Deus. Porque diante das tantas tribulações que nós vivemos, nós ficamos ansiosos. Porque diante das dificuldades que nós estamos vivendo, nós
perdemos a nossa confiança, nós achamos que estamos à mercê das pessoas, à mercê de jornais, de televisões que falam só as desgraças, as notícias de morte, e não temos nenhuma solução, não temos nenhuma notícia de que algo vai melhorar, e parece que estamos à mercê de tudo isso, e nos esquecemos de fato de quem é nosso Deus. Nós sabemos intelectualmente que Deus, ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa cidadela, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso libertador, que nós até o louvamos por esses atributos. Mas infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso porque nós sabemos na teoria. Nós não fazemos isso confiados na prática ou experimentando da prática de viver dessas características de Deus, desses atributos de Deus. Como então nós podemos experimentar esses atributos de Deus, como o rei Davi experimentou desses atributos de Deus? Nós não podemos experimentar esses atributos de Deus sem reconhecer como nós somos, qual é o nosso real estado, como nós somos falidos, como nós somos desgastados ou como nós estamos desgastados. Então deixar Deus agir na nossa miséria, deixar Deus agir no pouco que nós somos. Se nós queremos experimentar Deus como sendo a nossa cidadela ou o nosso refúgio, nós precisamos reconhecer que nós somos fracos. Nós precisamos reconhecer que nós não sabemos nos proteger como devemos, que nós não podemos, não temos a capacidade de nos proteger, que nós não sabemos como nos abrigar e que somente quem é abrigo pode fazer isso por nós. Somente Deus, sendo a cidadela, pode nos abrigar. Somente Deus, sendo o nosso protetor, o nosso refúgio, Ele pode nos dar a proteção. Se nós queremos experimentar que Deus experimentar Deus sendo a nossa rocha, nós precisamos reconhecer que estamos firmados em um solo movediço, onde nós, pelas nossas próprias forças, não podemos fixar um alicerce rígido, firme, resistente ali. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do alicerce, que nós precisamos dessa rocha, que é o alicerce, que nós precisamos de Jesus para nos manter de pé. Afinal, o Novo Testamento nos diz que Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha, né? E nós precisamos dele para ser a nossa base, ser o nosso alicerce. Para que Deus seja o nosso libertador, nós precisamos admitir que estamos presos, admitir que o pecado muitas vezes nos aprisiona. E eu espero que até esse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, que você já tenha reconhecido isso em sua vida, que você tenha olhado para a sua vida e entendido que nós carregamos o pecado lá desde Adão, e não existe nada que nós possamos fazer a não ser reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo, ele se tornou carne, se fez carne por nós, se despiu de toda a sua glória, viveu entre nós, sentiu o que nós sentimos, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu medo, e mesmo assim ele não desistiu da sua caminhada para terminar ou cumprir a sua missão, que era a cruz, morrer naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. E só assim ele pôde nos libertar. Somente o sangue puro, imaculado de Jesus pôde nos dar a vitória, pode nos dar a libertação do pecado. Hoje ainda pecamos, mas não somos mais escravos do pecado. Quando pecamos, nos arrependemos, porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos leva ao arrependimento. Então eu espero que até esse momento você já tenha reconhecido na sua vida que Jesus Cristo é o nosso libertador, que nós éramos escravos do pecado, que o pecado tinha nos aprisionado. E nesse momento agora nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais aprisionados pelo pecado, mas fomos libertos por Jesus Cristo. Vivemos agora a liberdade juntamente com Cristo, fomos adotados pelo próprio Deus. Por amor a nós, Deus fez isso, enviou o seu único Filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Se nós queremos ainda entender que Deus é o nosso alto refúgio, nós precisamos reconhecer o lugar onde nós estamos, no mais profundo poço.
Só assim nós poderemos então experimentar a ação de Deus em nossas vidas. Se nós não olharmos para nós, se nós não enxergarmos quem realmente nós somos, pessoas fracas, pessoas que dependem de Deus, que carecem da graça de Deus, que carecem da misericórdia de Deus, que carecem do cuidado de Deus, nunca poderemos experimentar dos atributos de Deus, porque nós só conheceremos a Deus na teoria. Nós não vivenciaremos na prática, não experimentaremos as maravilhas do nosso Deus. Os versos 4 e 5, eles fazem uma descrição do sofrimento de Davi nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, de aflição que ele viveu. E quando eu leio esses versículos aqui, eles me retratam muito sobre o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele diz que os laços de morte me cercam, ou como eu li na versão NVT, nova versão transformadora, os laços de morte me cercam, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Eu creio que do mesmo modo que eu estou vivendo assim, pensando e olhando para esse mundo, olhando para as ameaças, principalmente a ameaça do Covid-19, e eu me encaixo nesse versículo, talvez você esteja se encaixando assim também. Você talvez olhe ao seu redor e pense, meu Deus, ameaças de morte estão contra mim. Parece que se eu colocar o pé ali na rua eu vou morrer, vou ser infectado, vou morrer. Ou se meus familiares saírem de casa e quando voltarem talvez eles estejam infectados e nós vamos morrer, o que vamos fazer? O que devemos fazer então? E o que me enche de alegria é que o salmista não parou o seu cântico por aí. Ele fala dessas ameaças, ele fala dessa angústia que ele viveu e da angústia que nós estamos vivendo também nesses momentos. Mas ele continua dizendo algo maravilhoso. O versículo 6, ele vai nos dizer o seguinte: em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Algo que nos enche de esperança, de alegria, é saber que Deus, no seu alto e sublime trono, está com seus olhos, com seus ouvidos inclinados a nós, ouvindo o nosso clamor. Então não existe melhor hora para nós clamarmos a Deus do que o momento que nós estamos vivendo. Deus, ele ouve as nossas orações e você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que Deus, ele não está alheio a tudo que estamos vivendo. Quando nós oramos, quando nós clamamos, dizemos, Deus, nós estamos perdidos, o que nós vamos fazer? Deus, ele tem ouvido as nossas orações e ele tem dito para nós, descanse em mim, busque refúgio em mim, permita que eu seja a sua rocha. Eu quero ser seu alicerce. Eu quero te segurar pelas mãos. Eu quero te cobrir com as minhas asas, como diz lá no Salmo 91. Deus espera que nós o reconhecemos como o nosso grande Senhor, aquele que pode cuidar de todas as coisas, inclusive da nossa vida, aquele que sabe o que é melhor para nós. Nos momentos mais difíceis da sua vida, o salmista clamou ao Senhor, e o Deus que ele clamou respondeu a ele. Nos dias difíceis que estamos vivendo, clame ao Senhor, que Deus vai responder. Se permita viver um relacionamento íntimo, íntegro e sincero com Deus. Busque experimentar das maravilhas desse Deus. Ore a Ele sabendo que Ele tem te escutado, meu irmão, minha irmã. Busque a Ele, busque conhecer mais a Deus. Busque conhecer mais a Jesus através da palavra de Deus. E eu tenho plena certeza que Ele vai se revelar a você através da palavra. Você vai conhecer mais a esse Deus, e não somente um conhecimento teórico, mas o conhecimento prático. Você vai experimentar do relacionamento com Deus. Experimente dos atributos de Deus que são descritos nesse salmo, reconhecendo toda a nossa pequenez e sabendo, não só de maneira intelectual, não só na teoria, quem é Deus, mas experimente das maravilhas do nosso Deus, que é o Deus que é a nossa força, que é o Deus que é a nossa rocha, que é o Deus que é a nossa cidadela, o nosso libertador, o nosso rochedo, é o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa salvação, o nosso baluarte, o Deus que nos livra dos nossos inimigos.
Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa se revelar a cada dia mais a sua vida. E a minha oração, o meu desejo é que você possa experimentar cada vez mais desse Deus, experimentar mais do poder desse Deus, experimentar mais do relacionamento com esse Deus. Que Deus te abençoe. Vamos passar para o nosso momento de oração. E temos aqui alguns pedidos e alguns agradecimentos a Deus também, mas continuaremos orando. O Rafael, esposo da Cíntia, que teve um AVC, ele estava internado e teve alta nessa semana, está em casa. Ainda não sabemos a real condição dele, como ele está em casa, mas sabemos que ainda precisa de cuidados. Então, graças a Deus, porque ele já saiu do hospital. E agora a nossa oração é para que Deus continue a operar a obra na vida desse homem e de toda a família ali. Vamos continuar orando então pelo Rafael, esposo da Cíntia. Continuar orando ainda pelo Reinaldo, esposo da Cleo, que está internado também no hospital por causa do AVC. Vamos orar pela família do Claudinei Ribeiro. Claudinei Ribeiro esteve com a gente no último culto e fez esse pedido de oração. Vamos orar pela família dele. Orar também pelo primo da Marta Valim. Ele se chama Israel, ele mora em Belo Horizonte, ele está internado lá, então vamos orar por ele também. Orar pelo vô do Kleber, Benedito, ele também está internado, já é um senhor de bastante idade. Vamos orar por ele também. Orar pelos profissionais da saúde, pelas famílias da nossa igreja, Aldira, toda a sua família, pela dona Maria Helena, e que ela também pede a libertação da família por causa do vício do álcool também. Vamos orar por toda a família. Pelo seu Pedro, dona Mari. Essa semana eu tive o prazer de estar com meu pai e com a minha mãe lá. E meu pai, ele caiu durante a semana e está com o braço roxo, né? Mas graças a Deus está se recuperando. Vamos continuar orando por eles também. Orar pela dona Rosa, pela Eliane, mãe da Thaís. A Catherine também pediu oração pelo irmão dela, o Kirk, que está com pressão alta. Orar pela Marta Nascimento, pelo seu filho, pelos alunos da Aline Primo, que eles possam manter a sua saúde, manter a sua fé, que Deus supra as necessidades deles, inclusive físicas, do alimento, financeira. Orar também para que Deus acabe logo com essa pandemia do Covid-19 e orar pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Esperança, todas as famílias da igreja. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque em Ti podemos confiar, Deus. Em Ti, ó Deus, encontramos refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa cidadela, é o nosso socorro, é o nosso baluarte, é a nossa salvação, é quem nós podemos buscar, ó Deus, em meio às guerras que travamos, em meio às batalhas que vivemos. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos a cada dia mais experimentar do poder do Senhor, ó Deus, desse relacionamento contigo, desse refúgio que o Senhor é, ó Deus, experimentar da confiança que podemos ter em Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos, ó meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua a nos guardar, a nos livrar de todo mal, todo perigo. Agora te pedimos, ó Deus, todos os pedidos que foram feitos aqui, ainda também pelo reverendo Ronaldo Lidório e sua esposa, que foram infectados pelo Covid-19. Que o Senhor dê a cura para eles também, ó Deus, esse teu servo que tem levado a tua palavra tão longe, ó Pai querido, em meio a tribos indígenas, ó Deus, que o Senhor possa cuidar e abençoá-lo grandemente, juntamente com a sua esposa, restaurar a saúde deles, ó Deus. Senhor, esteja também, ó Pai, com o Rafael, o esposo da Cíntia, que agora teve alta. Te agradecemos pela graça que o Senhor concedeu a essa família e te pedimos que o Senhor continue a operar um milagre na vida desse homem, ó Deus, que o Senhor restaure a saúde dele por completo, Pai. Do mesmo modo te pedimos, ó Deus, pelo Reinaldo, que o Senhor restaure sua saúde, ó Deus, que o Senhor dê conforto a Cleo também, ó Pai, diante de tudo que ela tem vivido, que o Senhor abençoe seus filhos, ó Deus, cuida, Pai querido, de toda essa família. Senhor, que no devido tempo o Senhor o restaure, ó Pai querido, para a tua honra, para a tua glória e para a felicidade de toda a família também, ó Deus. Te pedimos, ó Pai querido, pelo Claudinei, por toda a sua família, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor abençoe todos os seus familiares, que o Senhor derrame a sua graça, a sua paz, ó Deus, salvação naquele lar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, pela Marta,
toda a sua família, sabemos, ó Deus, das dificuldades, problemas que tem enfrentado, ó Deus, em nome de Jesus, supra, Pai querido, todas as suas necessidades, abençoe aquele lar grandemente, abençoe também, ó Deus, o Israel, o primo dela lá de Minas, ó Deus, cuida, restaura a saúde dele por completo, em nome de Jesus, ó Deus. Te pedimos também, ó Pai, pelo seu Benedito, vô do Kleber, que o Senhor abençoe, ó Deus, o Senhor cuide dele, sabemos que é um servo do Senhor, ó Pai, que tem te buscado durante toda a sua vida e agora na velhice está passando por essa dificuldade, está internado. Em nome de Jesus, ó Deus, dê a paz a ele, dê a segurança em ti, que o Senhor também, ó Deus, restaure a sua saúde, ó Deus, o tire logo do hospital, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos também por todos os profissionais da saúde, os soldados que estão na linha de frente dessa batalha contra o Covid-19, que o Senhor capacite, abençoe, os livre de qualquer doença, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor também, ó Deus, acabe com essa pandemia, Deus, que estamos vivendo no mundo, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor logo permita que possamos encontrar um medicamento, uma vacina, ó Deus, ou que o Senhor, ó Deus, de maneira sobrenatural intervenha, ó Pai, acabando com tudo isso, Senhor. Cremos no seu cuidado, Deus, queremos no seu agir e sabemos que o tempo que estamos vivendo é um tempo de ensinamento e de crescimento da tua igreja. Nos usa e nos ajuda diante desse momento que estamos vivendo. Abençoa também, ó Pai querido, as famílias da nossa igreja, todas as famílias, ó Deus, todos que já colocaram o pé dentro daquela igreja, todos que têm acompanhado os vídeos aqui na internet, ó Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor possa transformar a vida de cada um deles, ó Deus, o Senhor possa enchê-los de segurança cada dia mais, ó Deus, de saber que o Senhor é o Deus que cuida de nós a todo momento, é de quem nos capacita diante de todas as coisas que temos que enfrentar. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos especial pela família da Aldira e a família da Dona Maria Helena. Abençoe, ó Deus, essas famílias, ó Deus. Derrama a sua graça sobre eles, ó Pai. Supra cada uma das suas necessidades, ó Deus. Livra, ó Deus, eles, todas essas famílias do vício, ó Pai querido, das coisas que têm afastado essas pessoas de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos ainda, Senhor, pelo seu Pedro, a Dona Mari. Obrigado, ó Deus, pela recuperação do meu pai. Cuida, Deus, da minha mãe também, abençoe aquele lar em nome de Jesus. Te pedimos a Deus pela Dona Rosa também, continue abençoando a nossa irmã querida, Senhor, fortalecendo ela cada dia mais, ó Deus, na saúde, fortalecendo ela espiritualmente também. Abençoe, ó Pai querido, a Eliane, mãe da Thaís também, restaure a saúde dela por completo, Senhor. Abençoe, ó Deus, todo o lar, seu marido, seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe também e entre com provisão sobre a vida do Kirk, ó Deus, diante da pressão alta que ele tem enfrentado, Senhor, dê a paz a ele, dê a restauração da sua saúde também, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos pela Marta Nascimento, por toda a sua família, Deus, seus relacionamentos, ó Deus, tudo que eles têm vivido ali, abençoa, Pai querido, aquele lar em nome de Jesus. Abençoe também os alunos e as famílias dos alunos da linha, Senhor, cuida de cada um deles, que o Senhor supra todas as necessidades, ó Deus, físicas e espirituais, ó Deus, derrama sua graça sobre a vida de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos ainda, Senhor, pela nossa igreja que o templo está fechado, ó Deus, mas sabemos que a igreja somos cada um de nós, ó Deus, e estamos reunidos aqui enquanto igreja do Senhor, crendo que o Senhor se faz presente, ó Deus, com cada um de nós, ó Deus, e sabendo que podemos confiar nesse Deus, ó Deus, é que te entregamos tudo, ó Pai querido, que pedimos aqui neste momento. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Receba a bênção aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, que você possa estar cheio de segurança, de confiança no nosso Deus, que você possa seguir em frente com coragem, sabendo que quem peleja por nós, quem vai à frente das nossas batalhas é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, se você quiser entrar em contato comigo, meus dados estão aqui nos comentários aqui embaixo. Deixe seus pedidos de oração aqui ao lado, que no devido tempo nós vamos orar também por você e interceder a Deus pelo seu pedido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de coragem, nos encha de esperança e de confiança
nele, porque Ele é quem está à frente, é Ele quem cuida de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Um abraço. Tchau, tchau.